Eu não quero uma música no teclado, eu quero um fundo musical. E hoje eu quero falar sobre um assunto. Eu espero de fato que você entenda o poder do que você vai ouvir. De fato, o que você vai ouvir pode salvar a sua vida. Eu não estou falando de uma forma retórica. Eu estou dizendo que se você tiver vontade de ir para o banheiro, não vá. Se você tiver vontade de olhar um celular, não olha. Se alguém te chamar a atenção do lado, você dá uma triscada e fala: amigo, só um minuto, eu vim aqui para ouvir o Espírito Santo e o Espírito Santo vai falar comigo hoje, então eu não posso perder esse tempo. De fato, o que você vai ouvir pode livrar você de muitas desgraças. De fato, o que você vai ouvir pode livrar você de perturbações, destruição e aniquilação pelo inimigo. Eu vou repetir isso a você. O que você vai ouvir hoje da palavra é algo que pode salvar a sua vida, que pode evitar que você caia num abismo que o inimigo apronta para que as pessoas caiam. Eu louvo a Deus porque o que eu vou pregar eu aprendi desde 14 anos quando eu aceitei Jesus. Eu aprendi, as pessoas perguntam: pastor, qual é o segredo então da sua vida? Eu sempre falo: não tem segredo. A vida não tem segredo, a vida tem princípios. Será que a gente pode dizer isso? A vida, ela não tem segredos, ela tem princípios. Será que você pode gravar isso aí, botar até nas suas redes sociais e dizer: olha, a vida não tem segredo, ela tem princípios. As pessoas ficam querendo descobrir os segredos da vida. O que a vida tem, quais são os segredos que a vida dá. E a vida não tem segredo, a vida tem princípios. O grande problema é que nós quebramos esses princípios e queremos viver bem. O problema é que nós passamos por cima desses princípios e queremos ser felizes. A gente não observa nada dos princípios e ainda assim a gente gostaria de estar bem, de estar feliz, de prosperar. Não vai rolar, não flui. Porque a vida não é feita de sorte, de azar. A vida é feita de princípios. E isso que eu vou pregar com muita autoridade. Com muita autoridade. Porque se há uma coisa que todos os dias eu me policio, que desde os 14 anos de idade, quando eu aceitei a Jesus, uma cultura entrou dentro de mim. Uma cultura entrou dentro da minha vida. A cultura da gratidão. Aprender a ser grato às pessoas. Mas ao contrário da gratidão, existem também a cultura da ingratidão. E essa cultura da ingratidão tem destruído muitas pessoas. E tem destruído pessoas boas. Pessoas que tinham tudo para serem grandes líderes, grandes famílias, pessoas maravilhosas. Mas a ingratidão entrou no coração e destruiu a vida delas. Todos os dias eu ensino aos meus filhos esse princípio. Eu falei: se vocês não aprenderem isso e vocês fugirem disso, a vida de vocês podem achar que são crentes, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Não vai acontecer a bênção de Deus. Eu espero terminar essa mensagem sem chorar. Não tenho certeza. Porque falar de ingratidão é algo tão sério. Tão sério, tão sério. Então o tema dessa palavra hoje é ingratidão. Qual é o tema da palavra?
ingratidão. E eu quero dizer uma coisa para você hoje à noite, que está me ouvindo aqui. Se a semente da ingratidão, se o vírus da ingratidão tocou em você, hoje Deus está te dando a oportunidade de começar de novo. E tirar essa cultura maligna e trazer a cultura do reino. A cultura do reino. Lucas capítulo 17, verso 11 ao 19. Diz assim a palavra: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritavam, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. E disse-lhe Jesus: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Queridos, esse texto fala de 10 leprosos. Além da cura física, e que incluía também, claro, a cura emocional, ele teve algo além dos outros. Desses 10 leprosos, só um teve algo além da cura. De 10 leprosos que foram curados, a Bíblia diz que um deles voltou para agradecer. E aquele que voltou para agradecer, ele não só foi curado. Jesus disse: onde estão os 9? Aonde estão os 9 que eu curei? Só você voltou? E ele disse: porque você voltou, você não foi só curado fisicamente, emocionalmente, mas também agora recebe a salvação. Porque todo grato sempre vai receber além daquilo que imaginava. Todo aquele que é grato receberá de Deus além do que ele mesmo sonhava. Sabe, irmãos, a palavra ingratidão, e hoje eu quero pedir que o Espírito Santo nos ajude a não ser ingratos. E se alguém um dia foi ingrato conosco, que nessa noite seja uma noite de cura dessa ingratidão. Vou repetir para você, que nessa noite o Espírito Santo nos leve a entender que nunca devemos ser ingratos. E se um dia fomos feridos com ingratidão, que Ele nos ajude a ser curados dela. A palavra ingratidão no dicionário, quando você chegar em casa, se você quiser dar uma olhada, a palavra ingratidão significa o contrário de ser agradecido. O dicionário continua dizendo o que é ingratidão. Ingratidão, a definição do dicionário, ela diz assim: é uma ação e uma inclinação para o mal. Olha o que diz o dicionário sobre ingratidão. É alguém que se inclina para o mal. Ingratidão é o contrário de ser grato. O dicionário continua dizendo: é aquele que desamina, é aquele que traz o desânimo àquele que investiu nele. O dicionário está dizendo: o ingrato é aquele que traz tristeza,
desânimo ao coração de quem um dia investiu nele. Estou falando aqui para vocês o que diz o dicionário. O dicionário continua dizendo que é a pessoa que recebeu um investimento na vida. Alguém investiu nessa pessoa e ela foi ingrata com essa pessoa. Ele diz, é um coração inclinado para o mal, é egoísta. Eu conheci uma pessoa no Odisseu, eu não posso dizer o nome, é claro, mas quem é muito mais velho conhece essa história, de uma mulher bem financeiramente, e ela encontrou uma pessoa dentro da igreja. Ela encontrou uma pessoa rebelde, uma pessoa que não gostava muito de trabalhar, uma pessoa que era desobediente a pastores, a líderes, uma pessoa ingrata. Eu sabia disso, eu sabia quem era aquele rapaz, mas aquela mulher bonita e rica, deu na cabeça dela por uma revolta, que ela ia casar com aquele rapaz. E ela casou. Aquele rapaz morava numa casa, com uma rede na sala, e nada mais. Aquela pessoa, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa tão querida. Aquela mulher pegou aquele homem, colocou ele na autoescola, tirou a carteira dele, comprou um carro para ele, colocou ele na faculdade, formou ele, colocou escritório para ele. E quando aquele rapaz estava muito bem, deu um chute nela e disse, nem te conheço. Eu nem conheço você. E tirou parte do que ela tinha. Eu fico muitas vezes observando a igreja. Uma bateria como essa, um baixo, um teclado. Você sabe quantas pessoas começaram na igreja e não sabiam de nada? Não sabiam tocar, não sabiam cantar, não sabiam nada. E foi nos instrumentos da igreja, usando os instrumentos da igreja, a energia, o prédio, usando pessoas para ajudá-los, que essas pessoas começaram a tocar, e aprenderam a tocar, aprenderam a cantar, aprenderam a serem músicos. E quando essas pessoas, elas se acharam preparadas e bons músicos, eles chutam a igreja e vão para o mundo ganhar dinheiro com o dom que Deus deu e com o investimento que a igreja fez. Eu estava imaginando, não sei se você sabe, mas Elvis Presley. O que Elvis Presley aprendeu de música, ele aprendeu na igreja. A igreja foi o lugar que deu para ele as primeiras oportunidades de cantar. Mas quando Elvis Presley se entendeu que era um excelente músico, já não tinha mais Deus, já não tinha mais igreja, era o seu próprio umbigo. Whitney Houston aprendeu a cantar na igreja. O pai dela era pastor. Whitney Houston, pastor. Foi na igreja que ela deu os primeiros passos da música. Mas quando aprendeu, simplesmente chutou a igreja e falou, vou viver a minha própria vida.
A Bíblia diz que tudo que você semear, você vai colher. Tudo o que você semear, você vai colher. Tudo que o homem semear, a Bíblia diz, isso também colherá. Quem é o ingrato? É aquele que mais cedo ou mais tarde, a ingratidão também vai bater na porta dele. Todo ingrato, mais cedo ou mais tarde, a ingratidão chegará e tocará os pés e arrebentará a porta da casa dele e entrará e fará um grande estrago. Porque tudo aquilo que o homem semeia, ele vai colher. Isso é uma lei universal, isso é uma lei. Você não tem como plantar arroz e colher feijão. Não tem. Você não tem como plantar ingratidão e colher gratidão. Você não vai conseguir fazer isso. Agora, no Dia das Mães, a minha mãe foi embora morar com as minhas irmãs em Brasília, porque já está velhinha, e quem cuidou da minha mãe sempre aqui foi eu, mas não dava para ela viver numa casa sozinha. E a minha irmã é enfermeira, a outra tem tempo mais livre, e elas pediram: Marcos, deixa eu trazer a mamãe para cá para cuidar dela aqui, porque é mulher, já está na velhice, tem que dar banho, tem que trocar a fralda, e isso é ruim para homem. Aqui eu cuidei da vida da minha mãe o tempo inteiro. A casa dela quem comprou foi eu. O plano de saúde dela quem paga sou eu. Tudo que ela precisou até hoje, tudo. Ela tinha tudo o que ela queria aqui. E ela foi embora para Brasília. E sabe o que eu fiz Dia das Mães? Dia das Mães, eu chamei minha esposa e falei: filha, fica aí porque você vai ter que ficar com sua mãe. Eu vou pegar um avião agora e vou almoçar com a mamãe e volto depois. Eu almoço e volto. Eu peguei um avião e fui a Brasília para almoçar com a minha mãe. Quando ela me viu, eu falei: meu filho, eu falei: vim almoçar com a senhora. Quando você volta? Daqui a pouco, eu vim só almoçar com a senhora. Mas eu tinha que vir aqui, meu filho, mas você saiu. Não, eu tinha que vir, sabe por quê? Eu não tenho a cultura da desonra. Eu não tenho a cultura da ingratidão. Não tenho. Eu não tenho a cultura de morder a mão de quem dá comida a mim. Não se morde a mão de quem se dá comida. E eu disse: mãe, eu posso pregar 24 horas por dia, mas se eu não te honrar, eu não cumpri nada do Evangelho. E ela chorou. Meu filho, você é o melhor filho do mundo. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque tem muitos filhos ingratos hoje. Filhos que a mãe passou noites em claro, barriga, cólica, noites a fios de choro. Os filhos crescem, tem bons carros e os pais estão pegando ônibus. Tem boas casas e os pais estão num casebre. Dorme bem no ar-condicionado, mas seus pais têm um ventilador quebrado. Comem bem, vão para qualquer restaurante que querem. Os pais não têm nem o que comer direito. Tem boas roupas. Os pais, umas chitas qualquer. Você pode se achar o crente mais bonito dessa terra. Se a cultura da desonra entrar no teu coração, você morreu para Deus.
Se o veneno da ingratidão entrar em você, acabou. Pessoas que nos ajudaram. Quantas vezes as pessoas são ingratas com pessoas que nos ajudaram, que ajudam. A gratidão ou a ingratidão é uma cultura. Eu fico imaginando, essa semana, eu fiquei imaginando como o ser humano é ingrato. Há uma pessoa que eu cuidei como se fosse filho ou filha, vou falar assim para você não entender quem é. Que muitas vezes eu cuidei como se cuida de um bebê. Chegou nessa igreja destruído, sem vida, já era para estar morto. E nós cuidamos, demos trabalho para essa pessoa. E assim, você vai trabalhar para você ganhar seu dinheiro e sustentar sua família. Quando o dinheiro acabava, essa pessoa dizia para mim: você consegue ajudar, pastor, com umas coisas aqui? Claro. Eu fui deixar várias vezes na casa dessa pessoa comida. Nós pagamos dívidas dessa pessoa. Dia 6 agora, eu vou estar diante de um juiz, porque essa pessoa me levou a igreja para a justiça trabalhista, querendo o dinheiro da igreja. E eu disse: meu Deus, aonde chega a maldade do ser humano? E eu fui orar. Quando eu fui orar, Deus falou comigo: cada centavo que essa pessoa tirar dessa igreja, entrará um espírito de perturbação nessa pessoa, e nunca mais ela terá paz, até o dia que se arrepender. Porque toda pessoa ingrata vai entrar nela um espírito de perturbação. E ela não vai ter, até que tenha uma oração de libertação, não vai ter paz. Porque as pessoas também que sofrem ingratidão, entra na vida delas, muitas vezes doenças que farmácia nenhuma paga, que farmácia nenhuma tem remédio para curar. A ingratidão causa dentro de nós uma dor na alma. A ingratidão gera dentro de nós uma dor na alma. Por isso muitas pessoas, quando não sabem tratar isso, começam a ter taquicardia, vem câncer, cabelo cai, depressão, manchas no corpo, frutos de uma ingratidão, frutos de alguém que você esperou a gratidão e veio uma faca nas tuas costas. Veio o contrário do que você esperava. Jesus foi a uma cidade. E nessa cidade os leprosos ficavam fora da cidade. Era uma doença tão terrível que eles não permitiam que eles ficassem dentro da cidade. Os leprosos ficavam fora da cidade. E quando Jesus, porque a lepra era a pior doença daquele momento. No Antigo Testamento a lepra era tão terrível que a lepra era sinônimo de pecado, de maldição. Alguém que estava com lepra porque tinha um pecado, estava debaixo de maldição. Assim era a lepra interpretada no Velho Testamento. Então Jesus vai entrando numa cidade, escuta isso. Jesus vai entrar numa cidade
E quando ele vai chegando naquela cidade, ele ouve gritos. Porque todo ingrato grita por ajuda. Todo ingrato grita: me ajuda, por favor. Mas quando ele é acudido, você vai ouvir a voz do silêncio, porque não vai vir gratidão. E quando Jesus olha para aqueles homens gritando de longe, Jesus disse: vão e se apresentem ao sacerdote. Porque o sacerdote naquele momento era o que dava o aval, a certeza da cura. E quando aqueles homens ouviram Jesus, eles sabiam que poderiam crer, porque eles já ouviam falar que Jesus tinha curado, libertado pessoas, e eles começaram a gritar, e eles sabiam: se Ele está nos mandando ir, então porque vai acontecer a cura. E a Bíblia diz que esses homens começaram a andar, eles foram, sabiam que Jesus ia curá-lo, e no meio do caminho, eles começaram a olhar para os braços e para as pernas, e começaram a dizer: eu acho que está acontecendo alguma coisa aqui. Eu não tenho as manchas, eu não tenho as feridas, eu não tenho mais nada. E a Bíblia diz que os 10 caminhando perceberam que estavam curados. E quando eles perceberam que estavam curados, dos 10, 9 disse: que se dane quem me curou. Ele fez o que ele quis, ó. Que se dane ele, eu não vou perder meu tempo indo daqui até voltar para dizer para ele muito obrigado. Que ele se dane, ele fez porque ele quis. Não foi mais do que a obrigação dele, ele é Jesus. E a Bíblia diz que eles seguiram para fazer as suas próprias coisas, irem até as suas famílias, beijarem suas esposas, verem os seus filhos. Pastor, há algo errado nisso, ver os filhos, beijar a esposa, voltar para a empresa, para o seu convívio. É algo muito lindo, se não fosse ingrato com quem o curou. Só que no meio daqueles 10, um deles diz: antes de falar com meu pai, antes de falar com minha mãe, antes de falar com meus filhos, antes de falar com meus amigos, antes de voltar para o trabalho, antes de qualquer coisa, eu preciso voltar para agradecer. Eu preciso voltar e dizer para Jesus: Senhor, nada é mais importante do que voltar e cumprir um princípio. Porque se eu voltar, Senhor, todas as outras coisas vão fluir, porque é um princípio. E a Bíblia diz que ele volta, e quando ele chega perto de Jesus, a Bíblia diz que ele se dobra, ele se prostra diante de Jesus, e ele fala assim: glória a Deus. Ele fala: Jesus, obrigado porque eu fui curado. O Senhor me curou. Eu quero te agradecer porque o Senhor me curou. E ele começou a baixar e colocar a cabeça no chão e dizer: Deus, eu sou grato porque o Senhor me curou. Jesus olha para aquele homem e faz uma pergunta que ele está fazendo até hoje: aonde estão os 9 que eu curei? Eles não voltaram? Irmão, vocês sabem quantas pessoas eu já ajudei nessa igreja? Essa igreja já foi bênção para famílias, pessoas. Aonde estão eles? Aonde estão eles? A mesma pergunta Jesus continuou fazendo: onde estão os 9? Eles não voltaram? Eles não voltaram para agradecer? Não, não. Eles seguiram a sua vida, e Jesus disse: porque você veio, porque você foi grato, então agora você vai ter mais do que a cura da lepra. Você vai ser salvo, você vai ter o céu, você vai morar no céu, por causa da gratidão. E ele perguntou: onde estão os 9? Aquele homem não sabia. Eu não sei, acho que eles foram para a casa deles. Mas Jesus sabia. Jesus sabia onde eles estavam. Jesus só faltou dizer: eles estão cuidando das suas próprias vidas.
Porque a gratidão não é todo mundo que entende ela. A gratidão não é todo mundo que entende ela. Sabe, irmãos, eu fico olhando que eu seria o mais ingrato. Eu seria abominável. Eu seria ingrato se eu abandonasse a igreja do qual Deus me salvou. Se eu abandonasse o Deus que mudou a minha vida, que mudou a minha história, que me tirou da pobreza, da miséria, da idolatria, da escravidão, como eu posso abandonar um Deus que mudou a minha vida, que mudou a minha história? Pessoas que chegaram aqui nessa igreja, casamentos destruídos, empresas destruídas, vida emocional destruída. Pessoas que chegaram aqui nesse lugar, que esse lugar aqui, que o discipulado, que os pastores foram como pais. Pessoas que chegaram aqui não tinham emprego, não tinham trabalho, uma vida emocional destruída, uma vida familiar destruída, sem sentido, um ministério arrasado. E quando você menos imagina, essa pessoa está servindo em outro lugar. E quando te encontra, fala: tudo bem, pastor? Tudo bom? Ô pastor, é porque na verdade eu estou morando mais perto de uma outra igreja, então eu gostaria de falar para o senhor que eu estou indo para lá agora. Tudo bem, querido, Deus abençoe. Ô pastor, eu quero dizer para o senhor que eu não concordo muito com algumas coisas aqui da igreja. Eu sou uma pessoa assim. Mas você não lembrou disso quando você chegou aqui quebrado, né? Você não lembra quando você chegou aqui que ninguém queria você. Você não lembra disso quando você chegou aqui destruído por dentro, sem família, sem nada, doente. Você não lembra disso, né? Já deve ter esquecido disso. Pessoas que nessa igreja eu cuidei como se fossem filhos. Como se fossem filhos. Chegaram aqui e foram crescendo. Deus abençoou o casamento, Deus abençoou a empresa, Deus abençoou a saúde, restaurou aqui, restaurou acolá. E quando essa pessoa foi crescendo, crescendo, amadurecendo, crescendo, de repente, dá um pontapé na igreja, um coice. Um coice. Por causa muitas vezes de um erro de um líder, ou do erro da própria igreja. Ele esquece tudo que recebeu. Ele esquece tudo que Deus deu a ele aqui. Por causa de um erro do pastor, por causa de um erro de um líder, por causa do erro de uma pessoa. Ele esquece tudo que ele recebeu. Começa a se achar mais teólogo, mais experiente. Começa a se achar muito mais esperto do que os pastores, do que os líderes. E a semente da ingratidão entra no coração dessa pessoa. A semente da ingratidão acopla no coração dela. E ela começa a ter atitudes diferentes do que tinha antes. Jesus disse: onde estão os 9? O ser humano é ingrato, e eu sei disso, porque Jesus falou: para aquele homem: eu vou te dar algo que eu não dou para todos. Eu só dou para aqueles que voltam para ser gratos.
Eu vou falar uma coisa, se essa igreja aqui tivesse aqui todas as pessoas que passaram por aqui, existia um ginásio Albertão para caber todas. Onde estão os 9? Só um voltou para agradecer? Jesus estava dizendo para aquele homem: eu só dou para quem é grato. E o que eu dou para quem é grato é a salvação. Essa história está na Bíblia porque a gratidão, ela é algo tão lindo. Você ser grato pela mãe que lavou suas fraldas, pela mãe que te embalou, pela tua mãe que te deu remédio à noite. Muitas vezes o cara tem plano de saúde, a mãe não tem nada. Netos muitas vezes ingratos, netos que não ligam para os seus avós, discípulos muitas vezes que quando crescem, olham e dizem: ele não fez mais do que a obrigação dele, se ele não fizesse, Deus levantaria outro. Uma pessoa ingrata, ela nunca se satisfaz, ela sempre quer mais. A natureza humana é ingrata, desde o Éden. Deus deu tudo para Adão. Tudo. A única coisa que ele pediu é: não coma dessa árvore, eu te dei dezenas delas aqui. E ele foi ingrato com quem lhe deu tudo. O ingrato recebe um grande benefício. E ele não vê, mas ele percebe os pequenos defeitos de quem lhe deu tudo. O ingrato, ele não olha os grandes benefícios que recebe. Não. Ele começa a observar os defeitos. Essa igreja era maravilhosa quando você chegou, mas ela é cheia de defeitos agora que você foi restaurado. O pastor era um tremendo homem de Deus que foi usado para te abençoar, te levantar e trazer palavras que te edificavam, mas esse cara é meio chato. Eu soube até de umas bobeiras dele aí. A vida não é feita de sorte, é feita de princípios. Eu vou dizer uma coisa para você, querido, olhe para mim. Nunca permita que a semente da ingratidão entre na sua família e na sua casa, porque essa semente destruirá você. Não permita que a cultura da desonra, a cultura do desrespeito, a cultura da ingratidão entre na sua casa. Hoje à noite você deve dizer para você mesmo: na minha casa não entrará semente de ingratidão, de desonra e de desrespeito. Na minha casa será um celeiro de gratidão, de honra. A cultura dos meus filhos da minha casa será a cultura da honra. Você sabe como é que as minhas filhas, a Lara tem 17 anos, a Brenda já casada, sabe como elas chamam o meu pastor? Vovô. A benção, vovô. A benção, vovô. Como é que o senhor está, vovô? Todo mundo pensa que ela é neta biológica. Meu pastor é cheio de defeitos. Tem muitos, eu conheço quase todos eles. Mas se há uma coisa que ele não pode abrir a boca até hoje, é dizer: você é um discípulo de ingratidão e desonra. Isso não.
Ensina seus filhos a cultura da honra, da gratidão e não da ingratidão. Ensina seus filhos a viverem uma cultura de gratidão, de serem gratos a quem lhe ajuda, a quem lhe é devido respeito. A ingratidão é ver, a ingratidão é cega. A gratidão vê, a ingratidão é cega. A pessoa ingrata não consegue perceber o que recebeu de bom, ela só vê o que é ruim. Ela recebe um benefício, não vê, mas ele percebe o defeito. A gratidão é lembrar, a ingratidão é esquecer. A pessoa ingrata não lembra do que foi feito, ainda que seja um segundo atrás. Eu quero dizer uma coisa para você, há hoje uma onda que está rodando nas internets da vida, que me dá nojo. Aconteceu um problema com uma igreja aí, que eu não entrei em detalhe com a igreja aí. E na internet bombou essa semana, as pessoas compartilhando. Eu sempre digo para as pessoas, não compartilhe desgraça, não compartilhe problema, não compartilhe pecado, não compartilhe isso, compartilhe vitória, bênção. Tem gente que tem um dedo muito rápido para compartilhar. Você já viu o que aconteceu com aquele pastor? Você já viu o que aconteceu com aquela igreja? Você já viu o que aconteceu com aquele líder? Você já viu o que aconteceu com aquele fulano? Você já viu, você já viu. Mas nunca prega o evangelho. E nas redes sociais essa semana tomou de conta. Um amigo meu disse, Marcos, nós estávamos comentando sobre isso, e ele disse, você já viu os comentários que existem? Eu falei, manda uns 3 ou 4 para me dar uma olhada. Quando ele me mandou, me deu vontade de vômito. O que está rodando na internet essa semana é falando das igrejas, dos líderes. Que muitos líderes são abusivos, igrejas abusivas, líderes abusivos. E quando essa onda surge, aí vem para a internet um monte de gente desigrejados. E começam a malhar e falar mal. Eu também fui, eu também fui, eu também fui. Alguns acham que ser igreja saudável é aquela que ninguém precisa ter compromisso. Não, isso não é igreja saudável, isso é uma bagunça. Há pessoas que pensam que ser uma igreja saudável é o pastor, os líderes nunca lhes chamarem a atenção. Não, não, o nome disso não é igreja saudável, o nome disso é baderna. Uma igreja saudável é como uma família saudável. Numa família saudável, quantos de nós não olhamos para os nossos pais, os nossos tios e os nossos avós e dizemos, eu estou zangado com o Senhor, porque o Senhor falou assim comigo, porque o Senhor me bateu. Mas as lapadas que a mamãe me deu na bumbum, os puxões de orelha, as reclamações, elas não eram abusivos, eles eram cuidados, eles formaram o meu caráter. Ao invés de a pessoa imaginar, meu líder está sendo abusivo comigo, dizer, Deus está usando a minha liderança para tratar o meu caráter. Deus está usando a minha igreja para moldar a minha vida. Deus está usando os meus líderes para formar em mim um homem que eu nunca fui, uma mulher que eu nunca fui. Deus está usando a minha igreja, os meus líderes, para ser o que os meus pais não foram. Não existe igreja sem liderança. E não existe liderança sem um princípio paulino, das cartas de Paulo, de discipulado. O grupo hoje dos desigrejados é composto por 3 tipos de pessoas.
Os desigrejados hoje são gente feridas, frustradas e vingativas. Os desigrejados são formados por esses 3 grupos: gente ferida, gente frustrada e gente vingativa. Que na hora que tem alguma coisa de alguma igreja, de algum pastor na internet, vem como urubus. É isso aí mesmo, é isso aí mesmo. E coloca todo mundo dentro de um saco só. E como quando a gente está frustrado e ferido, tudo que toca dói. Pessoas ingratas. Me deu vontade, estou falando literalmente, me deu vontade de vomitar. Olhando aqueles comentários e olhando para uma moça que estava falando, eu falei, essa moça recebeu da igreja dela tudo que ela precisava para ser a ministra de louvor, se tornou uma tremenda ministra de louvor, ganhou sucesso pelo Brasil, que ela fez com sua igreja, com seus pastores, levou até os instrumentos da igreja, foi embora, jogou a igreja na justiça. É essa moça que está falando aqui? Não tem respaldo para falar. É alguém ingrato. É alguém ingrato. Alguém que não tem autoridade para falar. Alguém doente, frustrada, vingativa. Eu aqui na igreja, tem gente aqui na igreja que chegou aqui na igreja, estava arrebentado, destruído. Nós cuidamos, discipulamos, ajudamos. Hoje a pessoa anda por aí metendo o sarrafo na Filadélfia. Mas mete o pau, mete o sarrafo. E eu olhando na internet essa semana, eu vi uma foto dessa pessoa. Eu falei, meu Deus, quanta ingratidão. Alguém foi cuidado, que à meia-noite precisou de mim. Mas agora não precisa mais. Está muito bem. Está tranquilo. Tudo ingrato. Ele é essa pessoa que hoje chamam de desigrejados. Essas pessoas não sabem que não existe evangelho sem igreja. E nem existe vida cristã sem igreja. Você que acha que está me vendo agora em casa, manda até um beijo para você que está em casa. Fica zangado comigo não. Estou sendo boca de Deus para você. Você que está desigrejado. Deixa eu falar uma coisa para você. Não existe evangelho sem igreja. A igreja nasceu de Deus, foi Ele que gerou a igreja. Não existe, Paulo dizendo, não sejam como muitos daqueles que deixam de se congregar. A igreja, sabe por que você não ficou na igreja? É porque na igreja a Bíblia diz que um ferro afia outro ferro. Aí alguém começou a tocar no teu caráter aqui, alguém pisou ali, alguém fez isso aqui, você fala, é melhor sair daqui, porque a igreja é o lugar onde Deus nos dá a oportunidade de sermos discipulados, tratados, amados, cuidados, mas não é um paraíso. A igreja é um lugar cheio de defeitos, e pastor, se você conhecesse as igrejas, como a igreja de Corinto, por exemplo, a igreja de Corinto era uma igreja que tinha todos os pecados que você pode imaginar. Todos. Pensa num pecado agora na sua cabeça aí, que você que está aí. Pensou? Lá na igreja de Corinto tinha. Só que quando você olha para a igreja de Corinto, a Bíblia diz que ela tinha todos os dons do Espírito. Porque o dono da vida das pessoas não somos nós. A igreja não é um lugar para jogar fora, é um lugar para trazer para dentro. Agora, quando está aqui dentro, ela é um hospital. E muitas vezes o metiolate dói. Muitas vezes, lembra do metiolate? Você também não conhece o metiolate. Ô crente que está desigrejado, deixa o metiolate chegar aí. Deixa o metiolate chegar na ferida. Vai doer, mas vai curar.
Estar sem igreja é muito bom. Não tenho compromisso. Não sou chamado a atenção. Não tenho responsabilidades. É muito bom não ter igreja e se achar cristão. Eu quero dizer uma coisa, que igreja não são essas paredes que você está vendo aqui. A igreja, Jesus chamou de minha noiva. A Bíblia chamou de minha noiva. Ele disse que eu vou levar a minha igreja. Igreja não é uma pessoa só. A igreja é a junção dos santos, forma a igreja. Então essa onda, amigo, você dizer assim, eu sou cristão aqui dentro de casa, eu sou cristão sozinho. Amigo, deixa eu falar uma coisa, o diabo está te enganando, você não sabe. O diabo está enganando você e você não sabe, fica alerta, alerta isso. Eu vou ficar crente aqui na minha casa, eu vou ficar crente aqui, porque aqui está bom, Deus me entende. Não, amigo, Deus tem 3 vontades, absoluta, permissiva e corretiva. Absoluta é que Deus faz o que Ele quer. Aquela que é a vontade de Deus absoluta, Ele faz o que Ele quiser, Deus é Deus. Mas Deus tem uma segunda vontade, é a vontade permissiva. Não significa que o que você está fazendo, Deus está se agradando, Ele só permite que você faça porque você recebeu o livre-arbítrio. Você acha que o que você está fazendo está bem, porque Deus está se agradando. Você acha que isso não significa que Deus permitiu você fazer o que você está fazendo, que Deus está se agradando, que Deus corrobora com isso, que Deus gosta disso. Não, Deus pode estar permitindo que você faça e Deus desaprovando tudo que você está fazendo. Estou me direcionando muito ao pessoal de casa, né? Sei lá, sei quantos desigrejados estão me vendo. Nós amamos você, desigrejado, vem para a igreja. Vem para a igreja. Deixa eu botar um metiolate. Tem alguns que precisam de antibiótico. E é 7 dias direto. E o efeito só começa depois do 3º dia. Mas tem uns que precisam de UTI. É um corpo inteiro, é pastor, é líder, co-líder, tudo junto, senão morre. Ou coisa boa é ter líder, irmãos. Ou coisa boa é ter um líder. Essa semana, um dos meus pastores ligou para mim. Eu vou lhe mandar uma mensagem, meu pastor, eu preciso desabafar. Ele mandou um áudio. Eu preciso dizer isso para o senhor, estou mal, não sei o que e tal. E ele jogou tudo para fora, ele estava muito mal, ele estava desanimado, ele estava triste, ele estava estressado, ele estava... E depois que eu ouvi aquele áudio longo, eu mandei um áudio para ele, filho, é assim mesmo. E comecei a mandar um outro áudio para ele, dizendo, vou te ensinar o que seu pastor já passou. E no final daquele áudio, a gente estava sorrindo. A gente estava dizendo, ele dizendo, é verdade, meu pastor, obrigado por me ouvir, obrigado porque isso já foi uma cura para mim. O Senhor me ouviu e me curou. Eu não vi nada, só fiz ouvir. Mas é um remédio. Coisa boa a gente ter líder. E os nossos líderes têm defeito, cheio deles. Talvez eu seja o menos crente nessa igreja aqui, de tanto defeito que eu tenho. Da hora que eu pergunto para Deus, Jesus, você me usa mesmo porque é mesmo? Que eu tenho tanto defeito. Por que você me usa mesmo, hein? Aí Deus fala, porque não tinha um pior do que você. Eu creio que o Espírito Santo está aqui. E que o Espírito Santo está usando a minha boca para falar. Você sabe que os nove leprosos gritavam pedindo milagre. Diga assim, o ingrato. Bota isso aí na internet, bota aí.
Bota no teu Instagram, para abençoar outras pessoas. O ingrato grita para receber e cala para agradecer. O ingrato, o que os leprosos fizeram? Como eles chamaram Jesus? Senhor Jesus, por favor, o Senhor pode vir até aqui? Foi assim? Ou eles gritavam? A Bíblia diz que eles gritavam: Jesus, mestre, tem misericórdia de mim. O ingrato grita para receber. Ô pastor, não vai ter isso aqui não, pastor. Eu não vou ter direito a isso aqui não, pastor. Eu não vou ter isso. Todo ingrato grita para receber e todo ingrato cala para agradecer. Aqueles 9 leprosos, a Bíblia diz que gritavam. Eu fico vendo muitas vezes mulheres que ajudaram a homens a trabalhando, ajudaram o marido, ajudaram em tudo, ficaram lá cuidando das coisas, o marido, ajudaram o marido a crescer, e quando o marido cresceu, simplesmente ele vira as costas. E eu estou encerrando. O povo de Deus foi ingrato. Olha o que diz Êxodo, capítulo 16, verso 2 ao 4. Êxodo 16, do 2 ao 4. Diz assim: toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Fizeram o quê? Você acha que é de hoje que as pessoas reclamam dos pastores, é? Esse povo aqui estava fazendo o quê com Moisés? Ô meu líder, que coisa linda, você não tirou a gente do deserto, você tirou a gente lá do Egito, meu líder. Que líder lindo, você é maravilhoso, né? Meu líder, um beijo no coração para você. Ô Moisés, como foi lindo quando você arrancou a gente lá daquela escravidão. Nada. O ingrato é pouco tempo, ele já está fazendo isso. E toda a congregação dos filhos de quem? Era dos filhos do diabo? Era dos filhos de quem? De Israel, eram os crentes, eram os gospel. E olha o que diz verso 3. Disse-lhe os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comia pão a fartar, pois nos trouxeste desse deserto para nos matar de fome toda essa multidão. Já pensou em ingratidão dessa, gente? Deus manda do céu comida, Deus manda nuvem durante o dia, Deus manda fogo de coluna durante a noite, Deus manda o pasto trazer comida na boca. E sabe o que eles estão dizendo? Eu podia ter ficado ela lá mesmo, Deus podia ter deixado a gente lá. Sabe o que esse povo está fazendo? Escuta isso, grava isso, bota aí de novo na internet, bota aí. Bota aí. Bota aí, ó, bota aí. Todo ingrato vai perder o território que tinha prometido para ele. Todo ingrato não acessará o território que um dia Deus lhe prometeu, por causa da ingratidão. O povo entrou no deserto, ou entrou na terra prometida ou não? Sim ou não? Não, com exceção de Josué e, porque foram gratos. Porque foram gratos. Todo ingrato vai perder território. Vamos dizer isso, todo ingrato perde território. Todo ingrato perde a sua geografia. Todo ingrato não tem acesso à promessa que Deus um dia lhe fez. Todo ingrato tem comportamento de ingrato. Olha o que diz, eu acho que é 1 Timóteo, vê se é 1 Timóteo, capítulo 3, verso 2. É a primeira ou é a segunda? Olha o que diz esse texto aqui. Porque haverão amantes de si mesmo. Não, vê se é aí. O texto é: porque haverá amantes de si mesmo,
avarentos, preguiçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais, a mães e ingratos e profanos. Vou ler de novo. Porque haverá amantes de si mesmo, avarentos, preguiçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e a mães, ingratos e profanos. O Senhor está dizendo, haverá pessoas ingratas. O Senhor já estava dizendo isso. Pois os homens serão egoístas, 2 Timóteo, não é a primeira, é a segunda. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jacticiosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais e ingratos e irreverentes. A gratidão, como é que eu vou ser ingrato com obreiros desses que nos ajudam, estão em pé, enquanto vocês estão sentados? Como eu vou ser ingrato? Como eu vou ser ingrato com alguém que está comigo, que ama a minha família, que cuida da minha família? Como eu vou ser ingrato? Como eu vou ser ingrato com a irmã Lourdinha dessa, que tem 20 anos comigo? Não, as pessoas não entendem por que nós pegamos e construímos uma casa para ela. Ela não tinha casa, não tem marido, não tem nada. Eu fui na casa dela e vi que ela não tinha nada. Eu falei, eu vou construir uma casa para a senhora. Ela está morando numa casa linda, digna. Ela pode convidar qualquer pessoa para ir na casa dela. E ela vai abrir a boca e vão perguntar para ela, quem construiu essa casa? Ela vai dizer, a minha igreja. A igreja que é uma igreja de honra, de gratidão, de respeito. Não é de espólio, não é de alguém que está sendo abusivo, não, é de alguém grato. É uma igreja que ama os seus discípulos. Como é que eu vou ser ingrato? Como? Como você pode ser ingrato? Ingrato com seus pais, ingrato com sua mãe, ingrato com seu esposo, ingrato com seus filhos, ingrato com seus líderes. Deixa eu dizer uma coisa para você. A cultura da honra entrou dentro de mim. A cultura da gratidão entrou dentro da minha vida. Eu sei que alguns aqui já conhecem essa história que eu vou contar. Outros talvez não. Eu estive ontem em Caxias, na cidade de Caxias. Para mim foi um momento muito lindo. Porque há 30 anos atrás, eu tinha começado a primeira igreja. Eu fui pastor de igreja com 14 anos, 15 anos de idade. Eu era o pastor de uma igreja, não sabia nada. Eu até brinco que eu me sentia tão pastor, eu botava um ternozão que eu arranjei, pegava uma bicicleta e descia, parecia o Batman, né? Tem uma foto aí tem uma foto aí lá da igreja, lá em Caxias, quando eu comecei. Tem uma foto por aí, vê aí, alguém manda aí para ele. Escuta, e ontem eu fui convidado, porque depois de 2 anos pastoreando aqueles irmãos, começando a igreja, consegui um local, adquirimos um lugar para a igreja, e eu disse, eu preciso estudar. Sabe quem fez isso? Um homem chamado Calvino, pastor Calvino, foi o homem que eu sentado ouvi a palavra que ele pregou mais de 35 anos atrás. Há 35 anos eu estava sentado numa igreja, ouvi um pastor chamado Calvino pregar uma palavra. O tema da palavra era o tamanho do amor de Deus, a altura, a largura e a profundidade do amor de Deus. E quando aquele homem pregou, eu me converti. Isso aqui tem 30 anos atrás. Esse rapaz aqui, bonito, que vocês estão vendo aqui, sou eu. 15 anos de idade. 15 anos me sentindo o pastor de um pequeno rebanho. Mas dentro de mim tinha uma coisa que dizia,
Só fica no centro da minha vontade, que eu vou te dar as multidões. Só cuida disso e honra o que eu te dei. Ontem eu estive lá. Tem uma foto da igreja lá? Ontem eu estava aqui nessa igreja. Depois de 30 anos, eles me convidaram para pregar lá. Agora escuta só, pode tirar. Escuta isso. Por que eu estou falando dessa história? Porque o pastor Calvino, no dia que eu me converti, eu olhei para ele e falei: meu pastor, você é meu pastor a partir de hoje. E eu quero dizer que eu quero ser um pastor igual ao senhor. Ele olhou para mim e disse: você quer ser pastor? Eu falei: quero. Eu quero ser um pastor como o senhor é um pastor. E eu disse: eu vou colar no senhor, pastor. E assim eu fiz. Eu ia para a casa do meu pastor, capinar o quintal dele. Ele ficava botando a mão na cabeça, ele era muito envergonhado. Ele disse: Marco, pelo amor de Deus, não faça isso não, pelo amor de Jesus. Hoje seria abusivo, pastor abusivo, deixa garoto capinar o quintal da casa dele. Hoje seria liderança abusiva, deveria ser liderança abusiva, deixa o discípulo, coitadinho, capinar o quintal dele. Hoje é tudo, ninguém sabe, mas ninguém pode tocar, igual abuso. Tocou na pessoa, você me abusou. Você triscou bem aqui na minha perna, é abuso. Não, hoje está assim ou não está? Sim ou não, gente? É muito sério isso. Hoje a pessoa está aqui, trisca, você triscou em mim, abuso, te denuncio, abuso. Depois o cara pega umas 3 lapadas na cara, umas 15 dias de cadeia, daqui que vão descobrir que ele não tem nada a ver com abuso, que ele triscou, passou e triscou. Um pastor dos nossos, sofreu um processo de 5 anos. 5 anos! Eu cuidei daquele garoto. Eu cuidei dele. No dia em que denunciaram aquele rapaz, saiu em tudo quanto é televisão, ele correu para minha casa e disse: meu pastor, eu não fiz isso. Eu botei a cara na cara dele e falei: olha para mim, você fez? Ele disse: não, eu estou com você, eu vou cuidar de você como um pai cuida de um filho. Trouxe ele para mim, cuidei dele 1 ano, 2 anos, 3 anos, e o pau quebrando na justiça. 3 garotas endiabradas. 3 garotas endiabradas. Ele tocou no meu bumbum, ele me abusou. E aquele rapaz perdeu, ele tinha também trabalho secular. Ele perdeu o trabalho secular. Ele perdeu tudo. Ele perdeu tudo. Todos os dias era um choro. Expuseram ele na internet. Há 1 ano atrás, saiu a sentença. E o juiz olhou no olho dele e disse: você é um homem inocente. Porque nas últimas 2 audiências, as moças confessaram o que fizeram e pediram socorro. Agora elas serão processadas. Quem devolverá os 5 anos a ele? Ninguém. Quase 10 anos. Quem devolverá os quase 10 anos daquele pastor? Graças a Deus ele está no ministério. Eu nunca tirei ele da igreja. Uns crentes da igreja saíram logo: pastor, o senhor não tira ele daqui? Eu disse: vá-se embora, se você quiser, vá. Mas eu vou cuidar dele. Esse menino é de Deus, eu não vou arrancar ele da igreja. Está na igreja, ficou na igreja, o pau quebrou nas minhas costas. Gente que veio para cima de mim. Eu falei: não saia, vá pregar. Vá pregar. Hoje está com a igreja linda, crescendo e prosperando para a glória de Deus.
Por que eu estou contando essa história? Vou falar de gratidão. Quando ele saiu do fórum, ele chorava igual criança. E ele me ligou de lá mesmo. Meu pastor, eu sou um homem inocente. Está aqui, pastor. E eu chorava de um lado, ele chorava do outro. Por que eu estou dizendo isso? Eu fui a primeira pessoa que ele ligou ao sair do fórum. A igreja de Caxias eu te mostrei, porque aquele pastor Calvino, eu fui embora de lá quando 2 anos que eu estava à frente daquela igreja, porque quando deu 2 anos de convertido, ele me chamou e disse: você não quer ser pastor? Eu falei: quero. Pois você vai começar lá na Coab. Você vai para a Coab, lá tem 5 pessoas. Você vai começar lá e você vai ser pastor lá. Eu disse: meu Deus, eu não sei como é que faz. Ele disse: topa? Eu disse: topo. E ele olhou para mim e disse: porque você é pastor. Deus me falou que você é pastor. Então vai, aprende fazendo. 2 anos depois, eu senti necessidade de estudar. Eu queria ser um pastor, mas um pastor que estudou. Eu cheguei para o meu pastor e falei: meu pastor, o que o senhor acha de eu ir para Teresina estudar? Ele disse: Deus me falou que você tem que fazer isso. Vai debaixo da minha bênção. Os anos se passaram. Eu me tornei pastor. A igreja começou a crescer aqui. O altar ainda era ali. Não era isso que você está vendo. E a igreja começou a crescer, crescer, crescer. E Deus me abençoou. E Deus abençoou o ministério. Até que um dia eu estava em casa. E Deus falou para mim: onde está o Calvino? O meu pastor tinha caído. Pecado. Expulsaram ele. Ele estava jogado igual um cachorro. E eu passei 6 meses procurando ele. 6 meses. Até que um dia, alguém me deu notícia que ele tinha vindo de Goiânia para Brasília. De Brasília ele estava no interior do Piauí, numa cidadezinha pequenininha no interior. Eu disse: me mande a foto. E a pessoa me mandou, eu falei: é ele. Você vai conseguir o contato dele para mim. E eu consegui o contato e liguei para ele. E eu disse: o senhor está onde? Ele disse: não queira saber de mim, meu filho, eu pequei, eu estou todo sujo. Eu disse: eu não quero saber do seu pecado. Eu sou grato pela sua vida. Eu vou mandar buscar o senhor onde o senhor estiver. Eu vou trazer o senhor para cá. Eu vou pagar casa. Eu vou pagar comida. Eu vou pagar roupa. Eu vou cuidar do senhor igual um filho cuida de um pai. E ele disse: você não me quer, meu filho? Eu disse: quero. Eu disse: o senhor formou 15 pastores. Nenhum deles veio atrás do senhor. 15 pastores que o senhor formou. Quem aqui é daquela época que o Calvino veio para cá? Pastor, pastora, você? Badá. Eu mandei um carro. Peguei ele. Aluguei uma casa aqui perto. E falei: vai morar. Eu pago essa casa pro resto da sua vida. O resto da sua vida. Enquanto vida o senhor tiver, eu vou pagar a casa para o senhor. Enquanto vida o senhor tiver, você vai comer e vestir. Porque o senhor pode ter pecado, mas foi o senhor que Deus usou para um dia me colocar no ministério. Foi o senhor que Deus usou para fazer o que eu sou hoje. E eu trouxe ele e a esposa. Ficou aqui
Comprei móveis. Peguei dinheiro, botei no bolso dele, falei, vá para o shopping. Vai comprar roupa. Agora nós vamos ao supermercado, vai comprar comida. Você vai comprar comida. Vai comer. Você vai comer bem. E eu quero que o senhor venha para a igreja, porque eu vou curar o senhor, tratar o senhor. E depois que eu curar, que eu tratar, eu vou jogar direto no altar para você pregar a palavra. Ele ficou comigo um tempo. Ele disse que precisava voltar para Caxias, de onde ele veio. De onde um dia ele saiu. Sabe o que muitas vezes nós fazemos como discípulos? Alguém que peca, que cai, a gente esquece que essa pessoa cuidou da gente, orou conosco, nos alimentou, nos ajudou, e a gente dá um coice nele. O nome disso chama-se ingratidão. Hoje, eu quero encerrar lendo um texto só. Eu quero dizer uma coisa para você: ingratidão é um negócio tão sério, mas tão sério, que quando você vai para a Bíblia, que você se depara com textos como esse aqui, você vai dizer, nunca mais eu quero que a ingratidão entre na minha casa. Provérbios capítulo 17, verso 13. Verso 13. Quanto àquele que paga o bem com o mal, não se apartará o mal da sua casa. Ei, isso aqui, você não tinha nem que passar perto de sonhar de ter isso aqui. A Bíblia diz, todo aquele que é ingrato, todo aquele que paga o bem com o mal nunca vai sair da casa dele. Essa pessoa que está nos levando para a justiça agora, levando a igreja para a justiça, eu disse para Deus, eu só quero uma coisa: enquanto vida eu tiver, eu vou bater na tua porta e dizendo, Senhor, que essa pessoa não tenha paz, até que se arrependa. Por ser tão injusta, por ser injusta, por ser ingrata, por ser alguém ingrato, que morde a mão de quem deu comida para ela. Vamos ficar em pé? Será que nós podemos fazer uma oração? Tem pessoas tão ingratas com Deus. Deus abençoa os negócios e a pessoa nem dizimista não é. É como se dissesse, Deus, eu vou te dar só uma migalha aqui do que eu tenho, mas eu não posso ser fiel completamente, porque quem te deu tudo foi Deus. Ele tira na hora que Ele quiser. Quem te deu tudo foi Deus. E eu espero que a semente da ingratidão nunca toque na sua casa. Que a semente da ingratidão, porque a Bíblia diz que aquele que paga o bem com o mal nunca se apartará da casa dessa pessoa. Então meu desejo nessa noite é que nós sondemos o nosso coração e ver se não há em nós alguma semente de rebeldia, de ingratidão, de desonra dentro de nós. Talvez com os nossos pais,
talvez com os nossos líderes, talvez com Deus, talvez com a nossa igreja, talvez com um tio, com um avô, talvez com alguém que te ajudou quando você precisou, de alguém que te deu a mão, de alguém que te ajudou no momento mais difícil. Será que não há uma semente dentro de nós, ainda que ela não brotou, mas ela está querendo brotar dentro de nós, uma semente de ingratidão? Talvez seja com seu vovô, com sua vovó, com sua mãe, com seu pai. Será que você pode fechar os seus olhos um minuto? Esqueça quem está do seu lado, se é o marido, se é a tia, se é a avó. Só feche os seus olhos e ora comigo. Será que você pode dizer: Espírito Santo, revela o meu coração. Se há dentro de mim alguma semente de ingratidão, sonda, meu Deus, sonda, Senhor, sonda, Espírito Santo, e veja se há em mim, dentro de mim, alguma semente de rebeldia, alguma semente de rebeldia, de ingratidão. Tira de mim, arranca pela raiz, que essa semente da ingratidão, ela não entre na minha casa, dos meus filhos, na minha família. Fica de pé. Pastora Brenda, vem aqui. Pastora Brenda queria falar alguma coisa, não sei o que é. Quando meu pai estava ministrando ali, eu estava sentada prestando atenção, e o meu coração queimava. Deus pediu para me falar isso, né? Meu coração estava queimando, e eu falei: eu não vou falar. Eu falei: Deus, eu não vou ali, eu não vou. E meu coração queimava. Meu coração, se eu pegar agora, ele está batendo bem mais forte, como se Deus realmente estivesse me confirmando isso. Hoje meu pai falou sobre ingratidão, sobre nós nos colocarmos muitas vezes nesse lugar, atraindo maldição para a nossa casa. E ele falou de várias pessoas, mas eu fui uma dessas pessoas com os meus pais. Eu fui uma filha ingrata. Ele falou de vários exemplos, e talvez ele até lembrou do meu exemplo, mas não falou. Só que eu estive nesse lugar de ingratidão, nesse lugar de desonra. Quantas vezes eu aqui dentro da igreja falava mal dos meus pais? Eu acabava com os meus pais, falava: esse pastor que está pregando aí, ele não é o que ele está aí no altar, vocês não conhecem quem ele é. Hoje vocês olham a minha relação com os meus pais, mas você não sabe o processo que a gente passou para viver isso. Quantas vezes falei mal da minha família, estando dentro da igreja? Eu fui essa pessoa ingrata que ele falou. Eu fui essa pessoa que não valorizou as oportunidades que ele me dava, através de Deus, na vida dele. Quantas vezes meu pai falava para mim assim: filho, eu acredito em você. E eu olhava e eu zombava. Eu falava assim: eu vou fingir, fazer com que ele acredite, e eu vou lá e vou fazer de novo. Mas um dia, dentro de muitos dos meus processos, Deus falou comigo de uma forma sobrenatural. Deus falou para mim assim: se você não acabar com a raiz de ingratidão que você plantou na sua vida, você vai morrer. E Deus não estava falando de morte espiritual, porque eu já estava morta há muito tempo. Deus estava falando de morte física. Ele falou assim: você não está plantando uma ingratidão só na vida do seu pai. Você está plantando uma ingratidão na vida do seu pastor, na vida do ministério que eu confiei à sua família. Ou você volta e conserta, ou vai chegar uma hora que a conta vai bater. E a minha, como que o senhor falou? A minha permissiva que o senhor falou, né? A minha vontade não é nem permissiva. Qual é a outra vontade que o senhor falou que Deus faz?
minha vontade corretiva a isso, ela vai se estabelecer sobre a sua vida. E hoje, eu tenho uma relação maravilhosa com os meus pais. Eles são meus melhores amigos. Hoje a gente vive um outro nível na nossa família. Nós somos perfeitos? Não. Meu pai é perfeito? Não. Tem coisa que ele fala que eu digo, eu não concordo. Só que diferente da Brenda ingrata, eu abaixo a minha cabeça e eu digo, eu vou obedecer. Porque ele é o meu pastor. E é Deus que guia cada direcionamento que ele me dá. Hoje, ao invés de ser a filha ingrata, de bater de frente, de falar mal, eu defendo meus pais com unhas e dentes, porque eu sei a referência que eles são do céu aqui na terra para a minha vida. Hoje muitas pessoas olham para a nossa relação e até zombam. Ah, ela está fingindo. Ah, isso daí é mentira. Ah, mas é só para ter uma imagem bonita, para a igreja pensar que é uma família bonita. Quero te dizer, meu irmão, que Deus conhece o nosso coração. E hoje o que eu vivo é fruto da decisão e da gratidão que eu tenho, primeiramente a Deus e segundamente pelos meus pais. A minha referência. E o que eu quero que os meus filhos colham é o que eu estou plantando a partir de hoje. Os meus filhos vão nascer e eu quero que eles escutem a filha que eu sou a partir dessa nova plantação. Não a filha que eu era. Então eu não sei aonde você precisa consertar. Mas eu quero te dizer que não há nada mais prazeroso do que você ir para o pó, começar de novo. E Deus, Ele vai te abençoar. Hoje eu vivo uma vida de bênçãos porque eu decidi andar na gratidão. Hoje é tão bom eu saber, eu viver e falar assim, não tem com que os meus pais amanhã se assustarem e falarem, Brenda, você está fazendo tudo de novo. Hoje é tão bom eu viver e saber que eu tenho a verdade na minha família. Mesmo ela não sendo perfeita. Por quê? Porque eu decidi andar pelo caminho da gratidão. E hoje, quando eu chego para o meu pai, eu falo assim, pai, tem pessoas que me machucaram muito. E ele sabe, porque hoje ele sabe tudo, né? E eu falo assim, pai, eu não consigo perdoar, pai, é difícil. E ele fala para mim, você lembra de você? O que eu fiz com você? Você merecia? Eu falei, não. Ele falou, aplique isso na sua vida. Então hoje, pai, eu me sinto muito feliz pela misericórdia que Deus estabeleceu sobre a minha vida. E hoje poder ser a filha da alegria, a filha da gratidão. Eu vou errar, é normal, eu sou ser humano, mas nunca mais eu serei uma filha da ingratidão, porque o Senhor é a referência do céu aqui na terra para a minha vida. E todas as vezes que eu merecia viver o lamaçal, o Senhor me pegou lá do lamaçal e me deu tudo. As pessoas muitas vezes lhe julgavam, falavam assim, esse pastor é besta, essa menina não tem mais chance não, essa menina não muda mais não. E ele falava, ela é minha filha. Enquanto Deus me deu a missão de cuidar dela, eu vou fazer. E hoje eu honro por tudo que o Senhor plantou e tudo que o Senhor ainda plantará. E eu ainda viverei muitos e muitos anos para poder trazer sobre a sua vida toda essa colheita. Em nome de Jesus. Eu fiz ele chorar, pois é um milagre, viu? Quero dizer que muitas vezes doeu. Muitas vezes eu preguei aqui com meu coração rasgado. Mas eu sabia que eu tinha gerado filhos para a honra e não para a desonra. E te amar, minha filha, o que você está fazendo hoje aqui é a atitude de alguém curada, restaurada e de uma outra mulher. Ninguém faz o que você fez hoje aqui.
se você não tiver uma outra semente no seu coração. Muitas vezes, por querer ser um pai que disciplinava, um pai que corrigia, entrou um espírito de rebeldia no coração da minha filha. E ela falava mal de mim, sabe por quê? Porque eu a disciplinava pelos erros dela. A minha disciplina era um erro para ela. Hoje, eu cheguei para minha filha, fui buscar minha filha do fundo do inferno. Eu fui buscar a minha filha no fundo do inferno. Eu disse: diabo, se eu tiver de buscar minha filha no inferno, eu vou. E eu fui buscar minha filha, eu olhei para ela e disse: eu vou cuidar de você enquanto vida eu tiver. Hoje eu quero dizer para você, minha filha, que você é a filha que todo pai sonha ter. Você hoje é uma mulher de honra. Nós somos os melhores amigos. Nós somos alguém que se diverte junto, que sorri junto. E que bom ouvir de você que eu sou uma referência para você. Hoje a gente tem o melhor tempo que a gente já teve de vida. O melhor tempo que a gente já pensou em ter. Nós estamos vivendo como família. Nós somos hoje, nós 4 lá em casa, junto com o Mateus 5, nós somos hoje uma família brincalhona, amiga, que ama estar junto, que ama estar perto. E eu louvo a Deus pela sua vida, porque os seus pais nunca desistiriam de você. Nunca. Nunca desista de quem você ama. Nunca desista de quem você ama. Nunca. Hoje eu quero fazer algo. Eu queria convidar você a vir aqui à frente. Quem, pastor? Aquelas pessoas que foram feridas, que a ingratidão, alguém que foi ferido pela ingratidão, de alguém que um dia alguém te feriu porque foi ingrato com você, ou também de alguém que foi, vem aqui, Brenda, ou também de alguém que está nessa noite e diz: pastor, eu fui ingrato com os meus pais, eu fui ingrato com os meus avós, eu fui ingrato com os meus líderes, eu fui ingrato, pastor. Vem aqui na frente, vem aqui, nós vamos orar. Você vai deixar essa semente, nunca mais essa semente vai fazer parte da sua vida. E se você foi ferido, machucado, o Senhor vai trazer cura também. Talvez seja: pastor, eu fui ferido, machucado por alguém que foi ingrato comigo. Eu fiz tudo por uma pessoa, pastor, essa pessoa me feriu, me machucou. Pode vir aqui mais para o meio, para o pessoal daí da ponta poder vir. Pode vir mais para o meio aqui. Vem aqui, pessoal, aí para o meio, vem para o meio aqui, para o meio. Pode entrar aí mais aqui, ó. Talvez você diga: pastor, essa semente do inferno, eu não quero que ela entre na minha casa. Ô pastor, eu fui ingrato com alguém. Talvez hoje seja o dia dos telefones, dos WhatsApps, quando chegar em casa, de dizer: fulano, me perdoa, eu fui ingrato com você, você cuidou de mim, me deu a mão, me ajudou. Talvez você foi ingrato até com sua igreja, com seus líderes, com Deus. Ou você foi ferido por alguém que você fez tudo e essa pessoa só te deu ingratidão.
essa pessoa te feriu. Até hoje você estava ferido e machucado. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é ser ferido pela ingratidão. Eu sei o que é isso. Eu sei o quanto dói. Eu sei o quanto dói a ingratidão. E a pastora Brenda vai orar, porque a pastora Brenda, ela soube tanto o que é uma semente de ingratidão, como ela sabe o caminho da cura, e ela sabe hoje o caminho da gratidão e da honra. Oh meu Deus, o seu choro nessa noite vai ser um choro de libertação. Vai ser um choro de libertação. Jesus viveu a ingratidão, meu irmão. Jesus disse: onde estão os 9? Não foram um só, foram 10. Aonde estão eles? Aonde estão eles? Jesus disse: foram 10. Aonde estão os 9? Aonde estão os 9? Talvez você olhe e diga: pastor, onde estão aquela pessoa que eu ajudei, aquela pessoa que eu fiz tudo por ela? Ou talvez você diga: pastor, eu abandonei alguém que cuidou de mim, que me ajudou. Aleluia. Aleluia. Coloca a mão no teu coração. Hoje decida anular essa raiz de ingratidão da sua vida. Não é só um momento para você se emocionar, não é só um momento para você estar aqui na frente, mas é um momento de você dar um basta. Quando você andar pelo caminho da gratidão, Deus te levará a alcançar coisas que você nunca imaginava alcançar, não por merecimento, mas por obediência. Nessa noite, mude a rota da sua vida. O que você quer que seus filhos colham? É ingratidão ou gratidão? Espírito Santo de Deus, essa noite, fecha os teus olhos, fala com teu pai. Eu não sei se você foi essa pessoa ferida ou se você foi a pessoa que feriu, mas eu quero te dizer que aqui nesse momento isso não importa. O que importa é você liberar o teu coração de toda ferida, de toda palavra, de toda atitude que te prendia até hoje. Sabe quando Satanás não podia mais me acusar? Quando eu deixei de andar pelo caminho da ingratidão, ele não tinha mais brechas para entrar na minha vida. E nessa noite você vai fechar todas as brechas. Você vai dizer: Satanás, você não tem mais poder sobre a minha vida. Você não tem mais poder sobre os meus sonhos. Você não tem mais poder sobre os planos de Deus para a minha vida, para a minha história. Espírito Santo de Deus, essa noite, assim como um dia o Senhor me confrontou e falou: filha, é hora de você mudar a rota. É hora de você voltar, de você se humilhar, de você perdoar, de você ir até aquelas pessoas que você feriu, aquelas pessoas que você foi ingrata, e pedir perdão. Da mesma forma que um dia o Senhor me confrontou, Deus confronta cada pessoa que está aqui nesse lugar. Oh, Espírito Santo de Deus, traz cura sobre esses corações. Espírito Santo de Deus, que cada pessoa que está aqui, Deus, saia pelaquela porta transformada, restaurada. Que a plantação, Deus, a partir de hoje, seja uma plantação de gratidão em tudo que os teus filhos forem fazer. Senhor Jesus, tira todo o jugo de Satanás sobre as suas vidas. Senhor Jesus, tira, Deus, qualquer legado maligno que teus filhos carregavam até hoje, e muda essa história. Aplica o teu sangue sobre as suas mentes, sobre os seus corações. Deus, aplica o teu sangue, Senhor Jesus, que sara, que cura, que liberta. Deus, dá uma nova história de refrigério, de cura, de libertação, de poder e de autoridade. Autoridade, em nome do Senhor Jesus. Sabe uma das coisas que Deus me deu quando eu decidi andar pelo caminho da gratidão? A autoridade que um dia o inimigo me roubou. E nessa noite Deus está falando para todos vocês aqui: eu estou entregando a autoridade que há no meu nome para cada um de vocês.
Você não tinha autoridade mais para pedir, para clamar a Deus por bênção. Você não tinha autoridade mais para cancelar maldições na sua vida. Você tinha perdido essa autoridade por causa da ingratidão ou por causa das feridas que estavam dentro de você. Mas nessa noite, Deus te entrega a autoridade para vencer a Satanás e seus demônios. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Aleluia, aleluia. Meu Deus, que coisa é essa? Que culto é esse, meu Deus? Amém, pode voltar. Eita, Jesus amado. Que coisa tremenda.